A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje é 1º de janeiro de 2022, sábado. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3 e 5, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse, haja luz e houve luz, e viu Deus que era bom, e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Aqui em Gênesis 1, 23, que diz assim também, e a noite passou e veio a manhã, encerrando o 5º dia. Meus amados irmãos, aqui que o Senhor nos quer nos dizer aqui, ou seja, Deus quer nos mostrar aqui, nesses versículos, que Ele não faz nada nas trevas. Toda a sua obra é às claras, visível, sem encobertamento. Tudo que o Senhor faz é visível, é para todo mundo ver as suas obras. Ele não faz nada em oculto. O Senhor ele não tem ocultismo, tudo que o Senhor faz é às claras. Lá em Tiago 1,17 diz que o Senhor é o Pai das luzes. Tiago 1,17. Então, meus amados irmãos, nós vamos meditar aqui na palavra, como nós estamos aqui num suposto final de ano, num suposto final de ano, que diz que o ano começa em janeiro, Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, vamos ver. Esse calendário que nós temos aí, diz que o ano começa em janeiro. Esse calendário que nós temos é o calendário do homem. Então vamos ver o que diz o calendário de Deus. Vamos ver o que diz o calendário de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito, de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Sabe que mês é esse que o Senhor está falando aqui em Êxodo 2, 1 e 2? Esse aqui é o mês de Abibe, que corresponde ao mês de abril. Então o ano para o Senhor no calendário bíblico começa em abril. Não tem nada a ver com janeiro. Isso é paganismo, Então isso é paganismo. Então vamos ver aqui. O que significa esse mês de janeiro? O que significa esse mês de janeiro que comemora a suposta virada do ano? Sendo que para o Senhor o ano começa em abril. Mas aqui o calendário do homem diz que é em janeiro, Então veja bem, o que corresponde a esse mês de janeiro? Era no ano 46 da era cristã, quando o imperador Júlio César decretou o dia 1º de janeiro como dia do ano novo. Consagrando esse mês de janeiro ao deus Jano, o deus pagão de Roma. Então esse mês que comemora o mês de janeiro, a virada do ano, as pessoas estão comemorando a um deus pagão, Deus Jano. Não tem nada a ver com o calendário bíblico. Na mitologia romana, Jano é um deus de duas faces, Quer dizer, é um deus de duas caras, Do começo ao fim, quer dizer, ele está mostrando o começo e está mostrando o fim. É um Deus que está associado a olhar para frente e para trás, Isso aqui é o Deus Jano. Esse é o Deus Jano. Essa comemoração de virada de ano, essa comemoração de fim de janeiro é consagrada ao Deus Jano. Isso aí foi o imperador Júlio César que introduziu no seio do catolicismo romano, Nós temos que ver, meus amados irmãos, que Roma ela é inimiga de Cristo. Roma foi o que matou os profetas do Senhor. Roma ela é contra a palavra de Deus, Por isso que tem lá Igreja Católica Romana. O catolicismo romano ele vai de encontro à palavra de Deus. O catolicismo romano não tem nada a ver com Jesus. Ele é uma religião pagã. Ela é uma religião anticristã. Uma religião de Satanás, É uma religião de Satanás. Ela não tem nada a ver com Deus, O dia bíblico, meus amados irmãos, o dia bíblico começa no pôr do sol e vai até no pôr do sol do outro dia. Esse é o dia bíblico, Esse é o dia bíblico. Um exemplo,
O domingo começa hoje, por exemplo, o domingo hoje começa hoje no pôr do sol e vai até amanhã no pôr do sol. Esse é o domingo, esse é o dia bíblico. Não tem nada a ver com meia-noite. Esse negócio de comemoração de meia-noite aí, isso é coisa de paganismo, isso é coisa de catolicismo romano, que introduziu no seio da igreja, né? O imperador Constantino, quando viu quando os imperadores matavam aqueles cristãos, e cada vez que eles matavam, o sangue daqueles cristãos caía no chão como sementeira, cada vez que eles matavam, os cristãos parece que nascia mais. Aí o imperador Constantino falou: não tem condição de lutar com esse povo, nós temos que se aliar a esse povo, nós vamos introduzir no seio da igreja a nossa religião, o nosso paganismo. Não tem como nós matar ele, nós vamos introduzir na igreja. Foi o que aconteceu no ano 317, quando o imperador Constantino introduziu no seio da igreja os deuses pagãos. Por isso que nós temos hoje essa idolatria aí, né? Então isso é coisa do catolicismo romano. O catolicismo romano é antibíblico, ele não tem nada a ver com Jesus, é doutrina de Satanás, né? Então nós temos que ver que o dia bíblico começa no pôr do sol, por exemplo. O domingo bíblico começa hoje no pôr do sol e vai até amanhã no pôr do sol. Não tem nada a ver com meia-noite, meus amados. Não tem nada a ver com meia-noite. Isso é coisa do catolicismo romano. Isso foi introduzido no catolicismo romano pelos imperadores. Lá como o imperador Júlio César estabeleceu o 1º de janeiro como consagração ao Deus Jano, porque o Império Romano ele tem vários deuses, ele tem Deus para tudo. Então ele consagrou o mês de janeiro ao Deus Jano, né? Ao Deus Jano, Deus de duas faces, que olha para frente e para trás. Então isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Esse calendário, meus amados, que nós temos hoje é o calendário gregoriano. Calendário gregoriano que foi promulgado pelo Papa Gregório em 1582. Esse calendário que nós temos aí, que o mês começa em janeiro, que o ano começa em janeiro, isso é coisa de catolicismo romano. Se for o Papa Gregório que introduziu no seio da igreja. É calendário do homem, não tem nada a ver com o calendário de Deus. Ele foi estabelecido em 1582 pelo Papa Gregório. E tá aí, é o calendário gregoriano, né? A gente vê hoje muitos cristãos comemorando o final de ano, comemorando Natal, mas eles não sabem. Eles não sabem a verdadeira realidade do Natal, a verdadeira realidade do Ano Novo. Isso é paganismo, isso é coisa de catolicismo romano. Nós temos que ver que o catolicismo romano ele é inimigo da cruz de Cristo, não tem nada a ver com Jesus. Então você que comemora Ano Novo, você que comemora Natal, você tá fazendo parte do paganismo do catolicismo romano, que ele é antibíblico, ele é contra Jesus, ele é contra o Senhor, ele é contra os ensinamentos do Senhor. O catolicismo, o Império Romano foi o que matou mais profeta na época de Cristo, e depois que Cristo foi assunto aos céus, muitos profetas morreram à espada por esses imperadores. Esses papas, tudo tem a mão suja de sangue, né, de matar os profetas do Senhor por falar a verdade. Hoje o povo perece por falta de conhecimento, né? Nós temos que ver hoje, é igual eu falo, nós temos que ver hoje que o catolicismo romano, essas ideias pagãs são coisas do catolicismo romano, mas o Senhor nos alertou sobre isso. Em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, diz assim: Ele desfiará o Altíssimo, oprimirá o povo santo do Altíssimo, tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e serão colocados sob o controle de um tempo, tempos e meio tempo. Então o Senhor já alertou isso usando o profeta Daniel para alertar que isso ia acontecer, que ele ia mudar as estações, ele ia mudar os tempos, ia mudar as festas de Deus. Está aqui, ó, pega a sua Bíblia e vem em Daniel 7, 25. Né? Nós temos que ficar com a palavra de Deus, nós não temos que ficar com paganismo, não. Tem muitos cristãos hoje que estão
que estão morrendo por falta de conhecimento. Eles não querem saber de ler a Bíblia, eles não querem estudar a palavra de Deus. Aí fica introduzindo aí, eu vejo igrejas aí comemorando virada de ano aí. Isso é paganismo, rapaz. Você não está comemorando a Deus não, você está comemorando ao Deus Jano do Império Romano. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso é paganismo. Daniel 7:25 falou que isso ia acontecer, que os homens iam mudar as leis e as estações e as festas do Senhor. É o que está acontecendo. E essas igrejas cheias, vamos comemorar a virada, trocando presente. Isso é paganismo. Isso é paganismo. A igreja, o que o Império Romano fez? Ele introduziu dentro da igreja as suas leis, as suas seitas, as suas heresias. E é por isso que a igreja católica é a desgraça que é hoje, né? Então esse calendário que nós temos aqui hoje não é o calendário de Deus. O calendário de Deus, ele começa no mês de abril. O primeiro ano é o mês de abril, não tem nada a ver com janeiro. E fique na paz do Senhor Jesus.